Você já parou para pensar, né, o quanto pode ser libertador você emagrecer e manter o seu peso para a vida sem passar fome? Para você que não me conhece, meu nome é Valéria de Góes, eu ajudo mulheres, né, a emagrecer, a chegar no peso ideal, viverem magras e sem passar fome. E com isso, no nosso encontro hoje, eu vou falar com vocês como vocês conseguem isso utilizando a low carb como estilo de vida. Você já parou para pensar, né, o quanto pode ser libertador você emagrecer e manter o seu peso para a vida sem passar fome e fazer com que isso seja seu estilo de vida, que você tenha saúde, tenha qualidade de vida, previna doenças, né? Então é isso que eu vou falar com vocês hoje, só que antes de nós conversarmos, eu tenho que explicar, porque é muito polêmico, que é o que de fato é a alimentação low carb, né? A alimentação low carb, ela não é o no carb. Então, os carboidratos, eles servem para nos dar energia, só que em excesso, nós sabemos que geram muitas doenças, e assim como o acúmulo de peso. Então, saber emagrecer reduzindo essa quantidade de carboidrato é o que faz com que nós tenhamos um emagrecimento mais eficaz e, ao mesmo tempo, sem passar fome. Só que numa alimentação convencional, as pessoas, né, ingeririam entre 50% a 60% da quantidade de carboidratos da alimentação, né? 50% a 60% da alimentação vindo fonte de carboidrato. Só que no estilo de vida low carb ou numa alimentação low carb, a gente tem que reduzir essa quantidade, porque mais da metade da nossa alimentação vindas de carboidrato é muita coisa. Então, com isso, existe um processo de redução, tá, do carboidrato na dieta, na alimentação. Dieta é tudo que a gente consome ao longo de um dia. Então, dieta não necessariamente é restrição, é o que a gente entende, né, e ficou conhecida como sofrimento, como prisão. Não é nada disso. Então, a dieta em si, ela é um conjunto, né, de alimentos que a gente tem ao longo de um dia. E quando nós pensamos que a gente teria uma redução desse carboidrato dessa dieta, ela não necessariamente é uma no carb. Então, tende-se a achar que a redução de carboidrato é não pode comer carbo. E isso, na verdade, é completamente errado. É uma redução da quantidade de carboidrato. Então, quando nós paramos para pensar que essa redução, ela pode variar sim, por exemplo. Então, quem consome de 50% a 60% de carboidrato para 40%, para 30%, em alguns casos mais restritos, 20%, é uma redução. Mas longe de nós entendermos e longe de nós conseguirmos afirmar que isso é um no, porque não é uma redução. Então, o que nós temos que entender? Que na dieta e no estilo de vida low carb, por que eu falo que é estilo de vida? A gente já vai conversar um pouquinho a respeito. Nós não podemos falar que a low carb é no carb. Então, nós temos que saber escolher os carboidratos nesse processo de redução. Quais são os carboidratos que são mais inteligentes? Qual é, de fato, o meu estilo de vida? Quanto eu consigo consumir de carboidrato para que eu consiga ter um efeito, né, no meu metabolismo, no meu corpo, na minha mente, no meu emagrecimento, que seja sustentável, que seja legal, que seja bom, que seja libertador. E com isso eu não passar fome, emagrecer de maneira saudável, prevenindo doenças. A questão é que a gente, em muitos momentos, precisa ter uma redução, né, em relação à quantidade de carboidrato em fases de maior emagrecimento. E depois, essa quantidade de carboidrato, ela pode aumentar um pouquinho, mas jamais na quantidade de carboidrato que te fizeram ganhar peso. Jamais na quantidade de carboidrato que te fizeram, né, ter o sobrepeso, a obesidade ou a doença. Porque quando nós pensamos, né, que o diabetes, a resistência à insulina no geral, que pode gerar síndrome de ovário policístico, esteatose hepática, Alzheimer, várias doenças, elas estão relacionadas, né, ao excesso de insulina. Então, ou a resistência a ela. Então, com isso, quando a gente faz esse processo de redução, a gente não só emagrece, né,
desinflama e previne doenças. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Então, em base, quando a gente fala, olha, o estilo de vida low carb reduz carboidrato, a gente não fala em nenhum momento que não existe uma quantidade de carboidrato, de verdura, de legume, de fibra, existe. Às vezes existe quinoa, batata doce, dependendo de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, existe um universo dentro de um estilo de vida low carb que não é no carb. Em alguns momentos mais restritos, em outros momentos menos restritos, certo? Mas quando a gente pensa que esse é um estilo de vida que nós podemos manter para a vida, é porque nós temos que entender que quando a gente entende que a gente vai ganhar, né, saúde, qualidade de vida, emagrecer naquela fase, com aquele estilo de alimentação, nós temos que manter ele a médio e longo prazo. Nós temos que pensar no longo prazo. Por quê? Porque só uma fase vai gerar resultado para uma fase. E é o que eu sempre digo, você quer ser magra ou ter saúde ou qualidade de vida só por uma fase, ou você quer entender com que isso seja a sua nova forma, né, o seu novo estilo de vida, a sua nova saúde, o seu novo corpo para a sua vida. Então, como é que é isso? Né? Então, ao escolher de forma mais inteligente os nossos carboidratos, ao escolher carboidratos que vão ter mais nutrientes, então existem verduras e legumes que têm uma carga de nutrientes altíssima e uma quantidade de carboidrato menor. Então, nós vamos falar de brócolis, nós vamos falar de couve-flor, nós vamos falar, né, de aspargo, berinjela, abobrinha, nós vamos falar de muito nutriente, todas as folhas, a gente vai falar de frutas de menor índice glicêmico, como morango, coco, abacate, goiaba, kiwi. E aí, com isso, a gente tem uma carga de nutriente, porque a alimentação é diferente de nutrição. A gente pode se alimentar de alimentos que não nos nutrem. Então, a gente precisa pensar na nutrição celular, no que realmente nutre o nosso corpo, né? Não só corpo, né? Corpo, mente, enfim. E aí, dentro disso, com uma diminuição da quantidade de carboidrato daquele alimento, para que isso seja condizente com o processo de emagrecimento. Então, a gente tem que priorizar os alimentos com menor quantidade de carboidrato, mas que tenha uma quantidade de nutriente alta. E aí, com isso, a gente tem uma nutrição verdadeira que, num estilo de vida low carb, vai nos ajudar a, tá, desinflamar, por exemplo. Então, hoje a gente sabe, né, que o estilo de vida low carb, desde que bem aplicado, desde que bem orientado, porque tem muita gente que realmente está fazendo muita coisa torta por aí. Mas desde que bem aplicado, desde que bem orientado, desde que a gente entenda que a gente pode ter, né, o comer intuitivo e comida de verdade, através disso, nutrir o corpo, nutrir, né, as emoções, e aí a gente consegue ter um processo de emagrecimento eficaz e a longo prazo. Por quê? Porque a gente aprende a curtir a jornada e entende que tem que ser para a vida, que a gente não quer resultados somente por uma fase. Então, isso é muito importante. Então, quando nós pensamos que dentro dos benefícios de um estilo de vida low carb, a gente emagrece melhor, de forma mais rápida e sem passar fome, nós temos uma mudança de conceito, nós temos uma mudança de padrão relacionada, né, à alimentação e ao emagrecimento. Por quê? Porque até então se imagina emagrecer passando fome, e essa não é a nossa realidade. Nós podemos comer, nos nutrir, nos alimentar, de forma que nós não passemos fome, né? Pelo menos é o que eu sempre falo, a fome física não se passa, a gente vai estar nutrida, vai estar saciada, e com isso a gente vai ter uma liberdade de não passar fome. Então, um processo de emagrecimento que não precise ter, né, uma contagem, uma restrição a ponto de viver com fome, nós temos uma mudança de conceito importante. Nós temos uma liberdade no processo de emagrecimento que até então as pessoas não contam por aí. E aí, eu sempre penso, né, que a gente é como se fosse um passarinho na gaiola e que ele ficou na gaiola a vida inteira.
Então, a vida inteira contou caloria, a vida inteira passou fome, a vida inteira achou que não é possível emagrecer sem passar fome, a vida inteira sofreu em relação ao peso. E sofreu em relação, né, a não conseguir emagrecer, por exemplo, ou viver no efeito sanfona, que é a grande realidade hoje de muitas pacientes e muitas alunas. E aí, quando a gente fala, olha, existe um outro universo, a gente abre a gaiola, o que acontece com o passarinho? O passarinho sai voando rapidinho, às vezes o passarinho sai na gaiola. Existem muitos passarinhos que preferem ficar na gaiola, preferem se aprisionar. E aí, com isso, a gente está apresentando a opção, nós estamos apresentando a transformação, eu estou, né, comentando que existe um universo simples, fácil, que a gente não precisa gastar muito e que a gente precisa entender que é para a vida, mas que você precisa sair da gaiola. E como é que é, né, sair da gaiola? Como é que é ter essa mudança de conceito em relação à alimentação? De poder comer sem passar fome e emagrecer. De poder nutrir, comer um pouco mais de gordura e comer um pouco mais de proteína. E comer instintivamente, né? Só quando tem fome física, até a saciedade. Interpretando e respeitando os sinais verdadeiros do nosso corpo. Então, quando a gente fala sobre isso, é como se em muitos momentos a gente falasse... Como é que é sair da gaiola? E essa é a reflexão e esse é o convite que eu te proponho hoje para que você possa enxergar um universo, né, à parte de uma nutrição verdadeira que possa realmente ser libertadora em relação à sua rotina de vida. E que você não precisa viver com fome, contando caloria, contando ponto, contando seja lá o que for. Porque a partir do momento que a gente, né, está livre em relação a essa alimentação e entende que essa liberdade ela pode ser, né, realmente sustentada a médio e longo prazo, a gente não volta à escravidão, tá? Então, a partir de hoje, eu te convido a sair da gaiola, renova esse pensamento aí de que você não precisa passar fome para emagrecer, que você não precisa ficar contando caloria, que você não precisa ficar contando ponto. E aí, uma outra coisa que eu vou te falar, você também não precisa ficar contando carboidrato não, tá? Então, às vezes as pessoas falam, você tá me falando, Nutri, de percentual, de 50%, de 60%, de 20%, quanto que é isso? Você não precisa saber. Então, a partir de hoje, eu te convido a escolher carboidratos mais inteligentes, alimentos que tenham menos carboidrato do que você comia. Então, tira o açúcar, tira a farinha branca. Você não precisa ficar contando carboidrato, sabe? Da batata doce, da aveia, do que você come às vezes, que não é low carb. Porque a partir do momento que você entende que você vai comer comida de verdade, até a sua saciedade, você automaticamente vai conseguir ter resultado a médio e longo prazo. Só que nós estamos falando a médio e longo prazo, por quê? Porque é para a vida. E quando nós pensamos, né, que nós jamais devemos tratar a nossa alimentação como uma solução temporária, porque nós, através da nossa alimentação, nós temos o poder, né, de prevenir doenças, de ter mais saúde, mais qualidade de vida. Não é só estético. A gente tem que entender que esse novo processo é um processo que deve ser realizado para a vida. Médio e longo prazo, não só por uma fase até o processo de emagrecimento, até conquistar o corpo que se quer, por exemplo. Quando a gente pensa em relação à melhora das doenças, foi o que eu comentei com vocês. A gente tem menor índice de diabetes, menor índices, né, de Alzheimer, menores índices de doenças cardiovasculares, a gente tem menos sobrepeso e obesidade, obviamente. Quem tem ovário policístico, a gente tem um silenciamento disso, e muitos momentos de doença autoimune, porque a gente tirou a farinha branca e o açúcar, que é causador de boa parte das doenças. Então, quando nós pensamos que a gente tem essa escolha de viver magra, com saúde, com qualidade de vida e para a vida, ela é uma escolha. A gente tem que entender que é um processo de liberdade, assim como eu comentei quando a gente abre a gaiola do passarinho, mas que a gente tem que ter essa liberdade de sair da gaiola.
Se a gente ficar presa aí na gaiola, nós não vamos ter esses resultados que a gente quer. E aí, não adianta a gente se vitimizar e colocar a culpa no outro, porque não é do outro, né? A escolha em relação aos nossos hábitos, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida é nosso. O que eu acho muito legal em relação à alimentação low carb também é que quando a gente entende que a comida de verdade ela é intuitiva, a gente não precisa se apegar com os números e com as contas, e nós também não dependemos da indústria. Porque quando a gente fala de comida de verdade, a gente está falando de fruta, de verdura, de legume, de noz, castanhas, farelo, semente, proteína, né? Carne, frango, peixe, ovos. E aí, com isso, a gente não precisa de indústria. Por quê? Porque a nossa alimentação, a base dela é o que vem da natureza. E aí eu vejo também muitas pessoas e muitas mulheres desesperadas atrás de receitas. E, gente, a base verdadeira da alimentação low carb, ela não deve ser pautada em milhões de receitas com muitas farinhas e xilitol e nananá. Por quê? Porque ela é comida mesmo, de verdade. Então, às vezes, também eu vejo que, às vezes, vocês chocam do, se não tiver a receita XYZ, eu não vou conseguir ou eu não vou emagrecer. Não vai por quê? Se a base é fruta, verdura, leguminosa, castanha, farelo, semente, né? Carne, frango, peixe, ovo. E aí, ok, a gente tem que ter receita, né, para variar essa carne, esse frango, esse peixe, esses ovos. E aí, mas assim, o básico funciona. E o básico não é caro. O básico é simples. O básico não precisa ter tempo. Sabe? Porque o que eu vejo? Eu não tenho tempo. O básico não precisa ter tempo. Não vai comer de qualquer forma? Não vai ter uma salada de proteína em qualquer lugar? Mas a família come arroz, feijão. Ok, você não precisa comer arroz, feijão. Você vai comer a salada, a verdura, o legume e a proteína da família. Ninguém tá falando aqui, né? Que você precisa fantasiar, não precisa. É comida. E comida, né, não demanda tanto tempo assim. Por quê? Porque a gente precisa comer de qualquer jeito, não é verdade? É caro? Não é caro. Tá? Por que não é caro? Porque a gente precisa se libertar da indústria. E para libertar da indústria, a comida de verdade funciona também. E não é caro. Tá na feira, tá no supermercado, tá na quitanda, tá? Com isso, a gente também tem que pensar que as receitas que eu comentei, elas são deliciosas. E claro que às vezes elas vão vir para variar a nossa alimentação. Então, as receitinhas low carb, elas ajudam. Mas elas também não devem ser base da nossa alimentação. Então, com isso, o simples, o fácil, o barato, o genuíno, o comer quando tá com fome de forma genuína, alimento que nutre o nosso corpo é simples. Mas sabe o que não é simples? A gente dominar a emoção. Então, o que eu vejo? O que eu vejo é que existem, né, muitas questões em relação ao processo de emagrecimento que é extremamente simples, entre aspas, né? A parte prática é simples, desde que a gente não colocasse a emoção aí. Então, onde as coisas começam a ficar mais difíceis? Quando a gente coloca a emoção. Então, a habilidade da gente lidar com as emoções sem comida e enfrentar de fato o porquê, a raiz do porquê que nós estamos comendo, aí vem a dificuldade. Então, quando a gente fala, olha, o estilo de vida low carb e o que a gente tem que comer é isso e é aquilo, então é tudo que eu estou comentando com vocês de maneira simples, genuína, intuitiva, até a saciedade, somente com fome. Essa parte prática é a parte que funciona e é libertadora. Mas o que a gente precisa trazer à reflexão? Se a gente não está comendo a emoção. Então, a reflexão que nós vamos sair daqui hoje também é que o estilo de vida low carb é para a vida, que ele é fácil, que ele é libertador, que não passa fome, que tem que comer para emagrecer. Nosso corpo precisa de nutriente, então para a gente dar nutriente para esse nosso corpo é comida de verdade, é na feira, é no supermercado, e através desses nutrientes que o nosso corpo vai funcionar de maneira verdadeira e com os hormônios em ordem e prevenindo doenças, e vai emagrecer, vai usar a gordura como fonte de energia,
A gente não vai ficar escrava de conta, não vai precisar ficar fazendo conta, não vai ficar escrava da indústria, não vai ficar escrava, sabe, de pensar que é só uma dieta temporária, porque você vai aprender que é para a vida e tá tudo certo. Mas nós temos que pensar e não ignorar a emoção. Então, eu te convido a pensar o que acontece por trás dessa prática aí que não está funcionando. Então, você também vai pensar aí, tá? Que nós não podemos ignorar a questão das emoções. Se está comendo porque está ansiosa, o vazio, a frustração, né? A vida no piloto automático. Semana passada eu postei para vocês aí quem estava na vida do piloto automático, que não observava as pequenas coisas. Gente, foi incrível. Pipocou sim. Eu não tive nenhum não naquele post do sim ou não. Porque tá todo mundo vivendo numa vida do piloto automático, então a gente não para prestar atenção na comida, a gente não para prestar atenção na mastigação, a gente não dá uma respirada antes de pôr o alimento na boca, a gente não percebe se aquilo realmente vai nutrir o nosso corpo ou não, se aquela escolha nos convém, não é? Já pararam para pensar sobre isso? Então aí nós vamos pensar que o estilo de vida low carb, ele vai ser muito libertador, mas que a gente tem que ficar atento ao sabotador. E o sabotador é, em muitos momentos, a nossa emoção. Sabe por que não é o ambiente? Porque a gente não pode terceirizar, né? Não é terceirizar, mas é colocar a culpa no outro de uma coisa que nós precisamos, em muitos momentos, nos posicionar e falar, não. Ah, meu marido não ajuda. Ah, meus filhos isso. Ah, minha vizinha tal coisa. Ah, mas aquilo que eu já comentei. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Nada disso. Então, vamos sair dessa visão, né, vitimista e de terceirizar a culpa. E a partir do momento que a gente sai dessa visão e fala, beleza, eu posso sair da gaiola, eu posso voar igual passarinho livre lá, e eu não preciso ficar escrava da comida, aí a gente entendeu tudo. Mas, para isso, a gente precisa ver qual é a raiz do problema. Então, a reflexão de hoje é que eu estou ensinando que o caminho é simples, que o caminho é libertador, que a gente não passa fome, mas que a gente precisa dominar a emoção e que a gente precisa ressignificar muitas coisas relacionadas à nossa nutrição, né? Que vem lá em muitos momentos desde a infância, tá? E aí não vai depois. E aí o que adianta? Vai tentar qualquer dieta no mundo, qualquer estilo de vida no mundo e não vai dar certo. Aí não é a low carb, não é a dieta hipocalórica, não é a contagem de pontos, não é a da sopa, enfim, a dieta que for, né? Aí entra um contexto relacionado à emoção. Todo o processo de alimentação, desde que exista em muitos momentos uma redução de consumo, uma restrição, uma contagem de caloria, ela vai causar um processo de emagrecimento? Vai, tá? Vai. A diferença quando a gente fala do estilo de vida low carb é que a gente fala que a gente pode comer até saciedade, comida de verdade, é simples, é prática, é barato, a gente não passa fome. E vai, sim, em muitos momentos mais rápido. E, além disso, a gente associa saúde e qualidade de vida, por quê? Porque a gente previne doença, né? Porque a gente aí está silenciando, né, um possível diabetes, a gente está silenciando várias doenças que eu já mencionei aqui para vocês, além da redução do sobrepeso e da obesidade. Então, existem muitas dietas por aí que vão fazer você emagrecer? Sim, mas elas podem se tornar um estilo de vida ou apenas por uma fase? Elas vão se tornar uma maneira de você ter saúde e qualidade de vida a médio e longo prazo e curtir a jornada, ou vai ser só uma fase? Ela vai nutrir de forma verdadeira o teu corpo e dar nutriente que o seu corpo precisa, suas células precisam para que você não fique doente? Então, essas são as reflexões hoje que a gente tem, né, ao redor de uma alimentação verdadeiramente saudável. Hoje, são as reflexões que a gente tem, né, de quando a gente nutre de verdade as nossas células. Então, emagrecer por emagrecer, eu brinco com vocês, eu brinco com algumas alunas e algumas pacientes, que emagrecer por emagrecer, qualquer dieta de boa forma, então, da nossa adolescência, serviria. E por que 52% da população, né, tem sobrepeso e obesidade?
se é tão simples esse estilo, né, de uma dieta hipocalórica, comendo meio pão francês, ou comendo lá, sei lá, aquelas coisas esdrúxulas de gelatina diet até não sei mais que horas, e refrigerante diet light zero, e adoçante artificial pra caramba. E por que não funciona? Porque isso não compactua com saúde, com qualidade de vida, com nutrição celular, tá? Então, vamos honrar a nossa criação, interpretando toda vez que a gente vai comer se aquilo é importante pra gente, se a gente está nutrindo a nossa célula, se a gente está indo de encontro aos nossos objetivos, se a gente está, né, silenciando os genes relacionados à doença, saúde e qualidade de vida. Então, quando a gente pensa, né, que a gente, em muitos momentos, se preocupa com esse emagrecimento, mas não se preocupa com a manutenção, eu te convido a ter um estilo de vida low carb e entender o quanto isso pode ser libertador, porque é para a vida. E eu não estou falando, como eu nunca falei, que não existirão exceções. A grande diferença é que a exceção não pode ser a regra. E ela não pode nos definir. As exceções vão acontecer, elas fazem parte da vida, mas elas não nos definem. Quem define é o dia a dia, né? A constância do dia a dia, são as boas escolhas do dia a dia. E são elas quem devem, né, mandar, né, na nossa realidade aí, na nossa transformação. Então, o que acontece? Eu, né, gostaria de trazer essa realidade, né, de como é ter um estilo de vida low carb, né, e pensar que isso pode ser para minha vida e que isso compactua com saúde, com qualidade de vida, com emagrecimento sustentável, com liberdade, sem passar fome, né, que não é só mais uma dieta, que não é só mais uma fase, porque se for só mais uma dieta e só mais uma fase, o resultado e a dieta vai ser por uma fase e aí vai voltar a engordar tudo de novo. Assim como se você que tá aí não quer emagrecer, mas quer melhorar a sua saúde no geral, quer prevenir doenças ou quer silenciar as suas doenças. A mesma coisa. Né? A base da gente entender que a nutrição, ela é nutrir o nosso corpo, as nossas células, ela vai ser a mesma. E aí, quem precisa emagrecer um pouco mais, vai reduzir um pouco mais do carboidrato. Quem precisa emagrecer menos ou não emagrecer, vai comer o carboidrato inteligente. E quem é o carboidrato inteligente? Aí entram, né, os tubérculos. Então, batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, a quinoa, sabe? Entra um pouco mais de feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, entra aí um arroz integral às vezes, mas com uma diminuição no consumo que é totalmente diferente de se entupir de açúcar e farinha branca. Vocês entendem a diferença? Então, quando a gente pensa hoje, né, que a diminuição não é o não, e que vão existir momentos, sim, de consumo e que a gente tem que encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente dá dando, né? A gente encontra colocando nutriente no nosso corpo e na nossa célula, né? Comendo comida de verdade, sem feitiço, sem modismo, né? É tendência. Eu brinco que tendência não é modismo, são coisas distintas. E aí a gente começa a entender que precisa comer até saciedade, não comer as nossas emoções. Qual é a raiz do comer emoção, né? É ansiedade, é preguiça, é monotonia, é frustração, é raiva, não sei, tanta coisa que faz a gente preencher vazio, não é mesmo? E aí, com isso, a gente vai conseguindo discernir o que é o comer intuitivo. Só que a nossa vida no piloto automático não deixa a gente comer no intuitivo. Como diz uma das meninas aí, acho que foi Thaís, falou, a gente coloca a goela abaixo. Não presta atenção no que está comendo, não presta atenção no que está nutrindo, a gente não presta atenção que o nosso corpo precisa de nutriente. E que a nossa alimentação saudável, ela faz, então, por nós, o que remédio nenhum vai fazer, que é prevenir doenças. E aí a Dani tá comentando, me livrei dos diets industrializados da vida, aprendendo tudo comigo, gratidão, que linda. Ele vive o estilo de vida low carb com treino de força intenso, isso mesmo, perfeito. O quanto é possível, o quanto é libertador e o quanto vira um estilo de vida e é pra vida, tá?
E existem algumas coisas que eu também comento com vocês que a gente tende a romantizar e achar que vai ser automático. E todo dia, até existir uma mudança de mentalidade, é uma nova escolha. Então, nós temos que escolher todos os dias nutrir a nossa célula. Nós temos que escolher todos os dias ter escolhas mais inteligentes na nossa alimentação. A gente tem que todos os dias saber escolher o que faz bem para o nosso corpo ou não. São todos os dias interpretando se isso vai me levar para a vida que eu quero daqui 5, 10 ou 20 anos ou não. Não é só o aqui e agora. E aí, com isso, a gente tem que curtir a jornada, né? O que eu também, né, te convido a impactar as pessoas que estão dentro da sua realidade, dentro, né, do seu dia a dia, mulheres da sua família, que você também é uma fonte de inspiração e que você pode fazer isso por elas. Independente da minha presença, só o seu testemunho, o seu depoimento de mudança, você pode inspirar, engajar outras mulheres a terem um estilo de vida mais saudável. Imaginem o poder de várias pessoas se unindo para a parte positiva também, de saúde, qualidade de vida, de prevenção, e não só de doença. Não só, né, dos convites aí que nos levam a adoecer. Então, como é que seria, a partir de hoje, a partir de amanhã, você incentivar, inspirar positivamente as suas filhas, a sua família, a sua mãe, uma irmã, as suas amigas, que podem estar precisando de você, que só precisavam desse empurrão. Então, hoje, eu convido vocês, né, a inspirarem outras mulheres, que é possível, que as improváveis são escolhidas. E que você pode ser uma improvável, que você não está aí, não acreditando que você pode conseguir, que você pode ter um estilo de vida melhor, libertador para a tua vida, sem passar fome, nutrindo seu corpo, nutrindo sua mente, sem passar, né, fome, sem escravidão, sem pensar, né, que você pode ter alguma doença daqui a pouco, porque você sabe que você não está nutrindo seu corpo. Então, como é que seria isso? De uma forma contrária, de uma forma em que poderia ser tudo tão melhor, tão positivo. E aí, com isso, tá? Você pode, você consegue, é possível, eu consegui. Quantas pacientes, milhares de vidas que eu já transformei ao longo aí dos meus 15 anos de consultório. Então, hoje eu gostaria e te convido a inspirar outras mulheres. E que vocês também podem. E que é possível. Juntas nós somos muito mais fortes. E independente, né? Independente por exemplo, da minha presença ou não, é claro e óbvio que a gente tem orientação certa. É a Nutri que pega na mão e orienta e ajuda e ensina o que vai fazer, o que não vai fazer, e administrar tudo isso é mais fácil? É mais fácil. Mas não depende de mim, depende de você aí. Para quem fala, Nutri tudo que você falou, beleza, quero, mas eu não sei por onde começar, eu te convido a participar do meu workshop Come Emagreça de 6 a 8 de junho. É um evento 100% online. É um evento 100% gratuito. E que existirão aí 3 aulas, tá? Online, gratuita, com muito mais conteúdo, para vocês irem entendendo sobre isso. E aí eu te convido, então, a convidar essas outras mulheres que você parou para pensar aí, puxa vida, eu podia ajudar a vizinha, a filha, a mãe, a tia, tá? A participar disso também, a entender como as coisas podem ser mais leves. Para você também aí, que às vezes já começou só com as minhas lives, me marca quando você estiver fazendo alguma coisa, que eu também quero participar dessa sua mudança. Eu sou um agente de transformação, mas vocês também são. E juntas nós somos muito mais fortes. Amei estar aqui com vocês. Hoje foi um assunto mais reflexivo, né? Não tão teórico e nem tão prático, mas mais reflexivo, mas ao mesmo tempo inspirador,
que é possível, né, a gente governar a comida, acho que essa é a palavra. Nós temos um autogoverno e uma autorresponsabilidade aí, e que é possível sair da escravidão da comida. Porque quando nós ficamos escravas da comida, ela manda na gente, não é a gente que manda, e a gente daí não governa. Certo? Então, a partir de hoje, eu te convido a governar a tua vida. E transbordar de amor próprio, né? Amor próprio, amor pelo seu corpo, pela sua saúde, pela vida, né? A partir do momento que a gente nutre de forma verdadeira nosso corpo, a gente honra a nossa criação. Isso é lindo, isso é poderoso. Então, fica o meu convite aí.